Boa noite, pessoal. Mais uma vez ao vivo. Vou já fixar o título da nossa live. Aí, fixado. Vamos começar, então. O tema de hoje, muitas brigas e birras, o que fazer? Mas primeiro, eu sou Manuela Uber, sou psicóloga, tenho foco na infância e orientação de pais, por diversas questões, né? Mas principalmente por acreditar que se nós crescermos de uma maneira emocionalmente saudável, nós teremos adultos muito mais saudáveis, né? Não só por acreditar, como por estudar sobre isso e por viver isso, né? Eu sei hoje, como adulta, todas as questões que eu passei na infância que poderiam ter sido diferentes, né? Se os meus pais soubessem fazer diferente. Então, por isso, essa tentativa, né? Essa missão, como alguns dizem, né? De tentar ajudar os pais que me procuram e ajudar vocês que estão aqui olhando as minhas lives, olhando meu conteúdo. Por isso que eu fico muito feliz, muito satisfeita quando vocês me dão retorno, quando dizem que estão gostando, que ajudou, que fez sentido, né? Ou às vezes que não, né? Que faz diferente. Tudo bem. Esses dias eu até andei falando sobre alguns mitos, algumas coisas que as pessoas pensam, né? Com relação à saúde mental, que ainda é algo muito novo. Como eu falei no vídeo de segunda, né? Educação emocional é algo que se fala há o quê? Uns 10 anos, né? Não é algo velho, é algo que recém agora tem se falado e aí tem se falado muito mais. E a questão também de, eu passei por isso, né? A gente ouve bastante, eu passei por isso e não fiquei traumatizado, não fiquei com nenhum problema. Porque muitas vezes as pessoas acreditam que se não tem depressão é porque não tem problema. Ou se não tem outro transtorno, né? Mas a saúde mental, a saúde emocional, ela tá naqueles momentos de briga de trânsito, por exemplo, que a gente vê as pessoas perderem a cabeça, ou uma briga entre casais e que não consegue entrar num diálogo, né? Acaba virando briga mesmo. Ou aqueles momentos que a gente não consegue lidar com o que está sentindo, isso é educação emocional, isso é inteligência emocional. É saber lidar com o que nós estamos sentindo. E muitas vezes isso que nós passamos lá na infância, né, não traumatizou, porque você tem uma sensação, né, de que não ficou traumatizado, mas lhe deu uma noção errada de como lidar com as emoções. Uma maneira de lidar com as suas emoções que não é boa, que não faz bem para você e não faz bem para quem convive com você. Então, por isso, né, que eu escolhi trabalhar mais focada na infância. E por ouvir muitos adultos também falando muito das suas infâncias. Então, esse é um pouquinho do porquê que eu trabalho mais focada nisso. E por que eu decidi falar sobre birras? Porque eu tenho um grupo de mães e eu pedi, né, temas, o que elas gostariam que eu falasse mais, que eu escrevesse mais sobre, e birras foi um dos assuntos mais pedidos, né? Como lidar. Às vezes a gente vê como falta de paciência, o meu filho não tem paciência, né? Pode ser que não seja, você não chame como birra, mas ele não faz o que eu mando, a desobediência, né? Então tudo isso tá dentro do assunto que a gente vai conversar hoje. Que eu usei como birra porque é uma palavra muito conhecida, mas nós profissionais da saúde, da infância, né, os psicólogos da infância principalmente, não usam, né, não costumam usar essa palavra birra. Por quê? Porque ela é uma palavra pejorativa e ela vem carregada de uma sensação de que a criança optou por fazer aquilo, né, ela escolheu fazer isso. E a birra, que a gente conhece como birra, não é isso.
Ela é uma explosão emocional. É assim que normalmente nós chamamos, e não como birra, mas é uma explosão emocional. E qual é a diferença do jeito que eu chamo, e daí, né, que chama de birra ou explosão emocional? Quando eu olho para uma criança fazendo, né, esperneando, batendo o pé no chão, chorando, gritando, às vezes se jogando no chão, né, e vejo como uma birra, eu me sinto incomodado, porque ela tá fazendo aquilo para me provocar, ela tá fazendo isso com um intuito. Quando eu vejo como uma explosão emocional, eu vejo como um ser que não sabe lidar com o que está sentindo. E isso principalmente nos primeiros, de 1 ano e meio até os 4 anos. É uma idade aceitável para não saber lidar. Então eu estou tomado, é uma criança que está tomada de uma emoção que está transbordando. É uma explosão. É aquela emoção que, precisa sair, né? E aí, por isso, o bater os pés, bater as mãos. Às vezes, a criança acaba batendo também em quem tá próximo. Ou se atirar no chão, bater com a cabeça no chão, a gente fica muito assustado, né? Mas é um não saber lidar com tudo o que ela tá sentindo. Porque ela tá sentindo uma descarga emocional muito grande. Então, ela não sabendo lidar, faz aquilo, faz aquele tipo de comportamento. Essa é a diferença de eu tratar como birra ou tratar como explosão emocional. Isso é muito importante. Por quê? Se vamos imaginar uma cena bastante comum. Estamos no mercado com a nossa criança, né? E ela quer algo e a gente não vai dar. Ela quer um biscoito, ela quer alguma coisa que não vai dar, não vai ganhar. E aí vem, né, a explosão emocional. Ela se atira no chão, começa a chorar bem alto, né? Normalmente não é um chorar baixinho, não é um gritar baixinho, é bem alto porque ela tá sobrecarregada daquela emoção, né? Daquela frustração de não ter algo que ela quer. E aí ela se tira no chão, muitas crianças dizem, né, eu te odeio, eu não gosto mais de ti, porque ela tá sentindo uma emoção tão grande que é isso que ela pensa naquele momento, naquele exato momento. Se eu olhar para isso como birra, eu vou ficar com raiva da criança, porque ela tá fazendo aquilo para me provocar, ela tá fazendo aquilo porque ela quer que eu mude de opinião, né? A gente acha que a criança tá fazendo com o intuito de eu mudar de opinião. Quando eu vejo como uma explosão emocional, eu olho para a criança e penso que ela não sabe lidar com o que ela está sentindo. E eu, adulto, preciso ensinar. Preciso dizer para ela como que a gente se comporta. Primeiro, preciso acalmá-la, né? A gente vai conversando durante a live sobre isso. Então, essa é a diferença de a gente separar, né? Da gente tentar não pensar como birra, e sim como uma explosão emocional. Porque é uma emoção que tá tomando a criança e ela não sabe lidar com aquilo. Ela ainda não sabe lidar com aquilo. Isso serve para crianças pequenas. Após uma certa idade, sim, a criança pode ter aprendido que fazer aquilo vai gerar um comportamento no outro. Mas não é a birra que faz isso. É o que a criança já aprendeu. Ela já aprendeu em outras situações com você que se ela disser que te odeia, ela vai conseguir o que ela quer. Se ela bater a cabeça no chão, né? Os pais ficam em pânico quando a criança faz isso, então eles acabam mudando de ideia. Daí é um comportamento aprendido. A birra não veio por isso, mas a consequência de ter dado certo outras vezes é o comportamento aprendido.
Então, por isso, nós precisamos estar muito cientes do que a gente quer quando a gente toma ações com a criança. Quando a gente decide, eu decidi que tá, eu vou dar, chega, não quero mais isso. As outras vezes acontecerão porque foi um comportamento aprendido. E aí, as outras vezes vai ser mais difícil de fazer diferente, porque eu vou ter que ensinar uma outra maneira. Se eu já todas as vezes aproveitar para ensinar a criança a maneira que eu quero que ela haja, a tendência é que essas explosões emocionais diminuam conforme a criança vai crescendo. Então, conforme também o cérebro vai se estruturando, tem todo um desenvolvimento cerebral que está acontecendo nessa idade, nos primeiros anos, né? A gente já conversou um pouquinho sobre isso em outros momentos, né? E isso também é muito importante para a criança ter esse controle. Mas a gente precisa entender isso, que numa criança pequena é muito difícil de controlar, né? A gente não pode esperar algo da criança que ela não pode nos dar. Ela não consegue controlar. É algo muito maior que ela. É essa descarga emocional muito maior, que não é controlável para uma criança. Assim como muitas vezes não é para nós adultos. Acontecem situações que nós fazemos birra. Os adultos fazem birra. Os adultos têm explosões emocionais, têm esses descontroles, momentos que não sabe como lidar com aquela emoção e acaba se descontrolando. E muitas vezes é batendo, né? Tem pessoas que dão soco na parede porque tem que descarregar aquela emoção. E o bater, o correr, são, né? Usar o corpo são maneiras de descarregar essa emoção. E é algo que eu posso dizer de certeza, a maioria dos adultos tem uma inteligência emocional de uma criança de 3 anos. Por quê? Porque a maioria de nós não aprendeu. A maioria de nós, né, dos adultos de hoje, aprendeu só que fazer birra era feio, que chorar é feio, né? Mas não, tá, isso é feio, mas o que eu faço? No lugar da birra, o que eu faço? Porque não adianta nós dizermos para a criança, depois que aquela situação passou, que o que ela fez era feio. Tá, ok, era feio, mas o que eu faço? Eu preciso ensinar para a criança o que ela vai fazer, o que é esperado, o que dá para fazer. Porque, como eu estava falando antes, uma criança pequena não vai conseguir controlar a explosão. Mas aos poucos, com o passar do tempo, ela pode ir ajustando isso. Primeiro, com crianças pequenas, vocês lembram que eu falei uma vez que pais precisam prever o futuro? Pois é. Então, a melhor maneira de evitar essa explosão emocional é eu conhecendo a minha criança. Porque crianças são muito previsíveis, né? Se a criança tá cansada, com fome, com a vida desorganizada, ela demonstra isso nesses comportamentos, nos comportamentos de oposição, nos comportamentos de desobediência, como nós estávamos falando no início, nas birras, né, que são as explosões emocionais. Tudo isso aparece nesses momentos. Então, sabendo disso, eu preciso evitar, né? Evitar que a criança fique com fome, evitar que a criança esteja com sono. Eu não devo levar a criança ao mercado se eu sei que naquele momento é o momento dela dormir ou é o momento dela comer. Eu preciso respeitar a minha criança se eu desejo que ela se comporte de uma maneira melhor. Então, primeiro é muito importante entender que é uma explosão emocional, que a gente pode fazer algumas questões para evitar, e é isso que a gente vai conversar agora,
mas a gente precisa saber que a criança pequena, até mais ou menos 4 anos, não tem condições cognitivas mesmo. O cérebro dela ainda não tem algumas questões importantes de controle das emoções, né? E aí ela não vai conseguir. Essa explosão vem e vai acontecer. Só que a gente precisa olhar como uma explosão e não como uma birra. Porque quando a gente vê como uma birra, a gente se incomoda. E aí vira outra coisa, né? Passa a ter um valor pejorativo, né? É importante a gente olhar para a criança no que ela pode nos dar. Então, conhecer a criança, saber que se ela está cansada, isso vai acontecer mais. Se ela está desorganizada, vai acontecer muito mais. E o que é isso? O que é desorganizado, né? Ela não saber dos horários, não ter uma rotina, que eu falo bastante aqui na página, né? Não ter uma rotina na vida da criança. E eu percebo que para muitos pais isso é difícil, né? Para que eu vou fazer rotina? Rotina é chato, porque, né? É chato. É chato tu todos os dias dar comida para criança no mesmo horário. Mas nós podemos, né, prestar atenção em quando a gente tá naqueles dias bagunçado, que um monte de coisa não deu certo, que a gente tinha programado fazer tais coisas e não deu certo, aconteceu outra situação, e daí a gente teve que ir lá correndo fazer aquela outra situação, né? Aconteceu algo inesperado no nosso dia e bagunçou toda a nossa rotina. Como nós ficamos? Como nós adultos ficamos? Nós ficamos muito irritados. A maioria de nós adultos não lida bem com situações assim, de desorganizar, né, de ficar bagunçado. E mesmo aquelas pessoas que têm isso como uma característica de desorganização, elas são pessoas mais irritadas. A gente percebe que elas estão sempre irritadiças, né? São pessoas que elas não conseguem se acalmar, pessoas desorganizadas. E aí nós esperamos que a criança tenha uma vida desorganizada, porque eu, adulto, não organizei, e que ela fique tranquila. É impossível. Nós devemos sempre pensar isso. Como que eu estaria se eu estivesse na situação da criança? Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que com fome não funciona bem. Com fome eu fico irritada. E aí eu sei que eu preciso primeiro comer para depois fazer outras coisas. Mas eu tenho controle sobre a minha vida. A criança não tem. E a maioria das vezes ela não tem nem esse conhecimento sobre si. É que eu tô com fome. Não tem. A criança só sente a irritação. É papel nosso, de adultos, de dizer, né? De ensinar para a criança. Agora você tá com fome. Vamos comer, depois a gente faz, né? Depois a gente vai no mercado, depois faz o que precisa. Não levar a criança nessa situação, né? Ela tá com fome, ela tá cansada, ela tá com todas as emoções dela à flor da pele e a gente vai levar ela num lugar hiperestimulante, que é o mercado. A reação não pode ser outra além da explosão emocional. Não tem como eu, adulto, esperar algo assim da criança, né? E é interessante que a gente espera isso de uma criança, mas a gente não espera isso de adultos. A gente percebe quando o adulto tá cansado e aí ele é grosseiro, ele fala de um jeito assim, é que ele tá cansado. E quando é com uma criança, não. Quando é com uma criança, não eduquei direito essa criança. Meu Deus, todo mundo vai pensar que eu sou uma péssima mãe, né? Eu preciso resolver, eu preciso fazer ela parar. Senão, olha só, tá todo mundo olhando e me julgando. E aí, acontecem essas questões de voltar atrás, de ceder para o que a criança quer, e aí se torna um comportamento aprendido, porque aí ela aprendeu, aí ela associa. Quando eu faço isso, minha mãe faz aquilo. Aí vai associando os comportamentos.
Não que a birra sirva para isso, como a gente acha, né? A gente muitas vezes acha que, ele fez isso para mim fazer tal coisa. Não, eu respondi de uma maneira, ele aprendeu que poderia fazer aquilo. Uma segunda questão, né, a ser observada na criança e ser trabalhada mesmo com a criança é os combinados. Então, é muito importante uma criança saber o que eu espero dela. E não é dizer para ela, hoje a gente vai no mercado, você precisa se comportar. O que é se comportar? O que é que eu espero dela? De uma maneira real. Eu sei que eu estou levando ela para um lugar estimulante, que vai ter milhares de coisas gostosas. Eu não posso esperar que ela não queira nada. Que ela não queira comprar nada. Que é o que muitas vezes a gente vê os adultos fazendo. Nós vamos no mercado, mas você não vai comprar nada. Será que não era melhor deixar a criança em casa? Se é isso que a gente espera dela? Porque será que é possível ir ao mercado e não querer comprar nada? Ver aquele monte de coisa e não comprar nada? E os combinados, eles precisam ser claros e repetidos. A gente vai no shopping comprar um presente para você levar num aniversário. Vamos pensar nesse exemplo que não tá acontecendo muito, mas, né, é bastante frequente na vida de uma criança. Fulaninho, nós estamos indo no shopping para comprar um presente para sua amiga. Nós não vamos comprar presente para você. Aí depois, enquanto tá indo, o que a gente tá indo fazer? Você pergunta para a criança, para implicar ela nesse combinado também. Então ela sabe, ela guardou o que é. Isso quer dizer que ela vai chegar lá e não vai querer nada? Não. Ela vai chegar lá no shopping e possivelmente vai ver um brinquedo maravilhoso e vai querer. Mas aí você diz para ela, lembra o que a gente combinou? Outro dia nós podemos vir aqui e comprar algo para você. Mas hoje, e aí você pode até esperar para que ela diga. Hoje, o que a gente veio fazer mesmo? Daí a criança vai dizer o que vieram fazer. A gente veio comprar um presente para fulano. Isso mesmo. Então, vamos comprar? E aí vai comprar o presente, né? Fica repetindo. Por quê? Para ficar claro. Assim como explicar o que nós esperamos da criança, né? Tem que ficar claro. E tem que ficar claro para nós adultos também. Porque, né? Eu quero que a gente vá em tal lugar e eu quero que você se comporte. Nem eu, adulto, não sei o que é isso. O que eu tô esperando da criança? Aí ela chega lá e vai se comportar como uma criança. Vai subir nas coisas, quer olhar tudo, quer mexer em tudo. Crianças são exploradoras. E aí, mas né? Não é isso que eu quero. Eu acho que isso é falta de respeito. Eu acho que daí sim você vai pensar sobre. Fica complicado para você e para a criança. Então ela precisa ter clareza do que você espera dela e do que é que vão fazer, né? Nós vamos no mercado comprar isso. Hoje, outro dia a gente compra outras coisas. Ter claro do que é que tá indo fazer. A gente não conversa sobre essas coisas com as crianças. E aí a gente espera que elas entendam. É impossível. Um terceiro fato que é muito importante a gente ter claro é sobre o que nós esperamos para a educação dos nossos filhos, né? Eu já falei também aqui na página sobre o educar com propósito, que é algo bem interessante da gente pensar, né? Mas basicamente é isso. É ter claro que adulto que eu quero que o meu filho seja e o que é que eu preciso fazer para ele chegar lá. Porque uma coisa é, eu quero que meu filho seja feliz. Ok, é muito importante. Mas o que eu faço hoje com essa criança aqui para ela ser esse adulto feliz lá no futuro? Eu tenho que ter clareza sobre esse norte, sobre esse propósito que eu tenho na educação do meu filho. Isso também é muito importante
para esses momentos que a criança tá lá, né? O exemplo que eu dei, atirada no chão, no meio do mercado, dizendo que te odeia porque você não quis comprar algo para ela. É muito importante eu ter claro na minha cabeça o porquê que eu não estou dando para manter esse não, né? Você não vai ganhar. E eu não vou voltar atrás porque eu não quero que este comportamento que você está tendo se repita. Então eu preciso ter isso claro na minha cabeça, de pai, de mãe, para educar o meu filho da maneira que eu espero, para ele chegar aonde eu quero. E entender que essas ações todas as ações com crianças, elas são a longo prazo. Tem até uma brincadeira, né, que filhos são um investimento de longo prazo. Se a gente quer investimentos de curto prazo, não são os filhos. Os filhos são um investimento de longo prazo. Todas as ações que você está fazendo durante todos os primeiros anos de vida da criança, eles só vão dar resultados mais tarde. É claro que se eu faço com frequência, com constância, eu já vou perceber uma mudança no comportamento da criança no hoje. Mas não essa mudança total que a gente espera. Essa mudança total de ela ser uma criança mais tranquila, de ela não fazer birra, é lá pela adolescência que eu vou perceber essa mudança. Porque é quando ele tá um pouco mais, porque na verdade nosso cérebro só fica maduro depois dos 18, e alguns estudos já falam mais pra frente, né? Que até os 21 ainda tem algumas coisas acontecendo, né? Dentro do nosso cérebro, de desenvolvimento mesmo. Mas nós já vemos muito claro, de maneira muito clara, na adolescência. São os adolescentes que sabem conversar, são os adolescentes que não precisam se expor, né? Não precisam ficar falando para todo mundo o que estão sentindo, não precisam fazer as automutilações. Então, todos esses comportamentos de educação emocional, eles vão aparecer lá pra frente, né? E essa relação, né? O que tem a ver birra com educação emocional? Porque são nesses momentos de explosões emocionais que o ensino da educação emocional é mais importante. É nesses momentos. Não é quando tudo tá bem que eu vou me sentar com a minha criança e dar uma aula para ela sobre emoções. Até pode. Eu posso conversar bastante com a criança quando tá tudo bem, naquelas historinhas antes de dormir, falar sobre as emoções. Mas é nesse momento, que nem na live que eu falei semana passada, né? É no momento que a coisa tá acontecendo que eu preciso utilizar, que as emoções estão, né, acontecendo. Daí a criança tá lá no chão e é aí nesse momento que eu vou me sentar para conversar com ela? Não, claro que não. Quem de nós consegue ouvir o outro quando a gente tá numa explosão emocional? Não é possível uma criança, quando está na explosão emocional, conversar. Não tem como, nem nós adultos conseguimos. Né? Quando a gente tá muito irritado e alguém vem conversar com a gente não gosta, a gente fica mais irritado ainda, na maioria das vezes, né? A criança é a mesma coisa. No momento em que ela tá apresentando essa explosão emocional, que ela tá fazendo a birra, nós precisamos acolher. Sim, nós precisamos deixar todas as nossas emoções de lado, toda aquela raiva que nós mesmos estamos sentindo e conseguir acolher ela, né? Conseguir abraçar, às vezes dizer, já é o momento para que a criança entenda o que ela está sentindo. Eu entendo que você esteja frustrado, que você esteja com raiva, mas não é assim, não precisa. E aí espera a criança se acalmar, e aí quando ela não sanar, né, ela muitas vezes vai continuar, às vezes chorando, vai continuar, às vezes até calada, não quer conversar, né, mas a gente já começa, quando a gente percebe que a criança já tá um pouco mais, que essa explosão emocional já baixou um pouco,
a gente começa a conversar com ela, a dizer o que ela estava sentindo, a muitas vezes perguntar. É muito bom, mesmo para criança pequena, perguntar para ela: o que você sentiu? E aí, às vezes, ela pode voltar a dizer, né? Eu senti que eu te odeio. Sim, quando a gente tá com muita raiva, a gente acha que odeia a pessoa. Aí isso acontece. Acontece comigo também. Às vezes eu tenho muita raiva e também penso que odeio a pessoa, né? Isso é educação emocional. E é nesses momentos que a gente precisa fazer. Porque eu atendi já adolescentes que não sabem dizer o que estão sentindo. Que tudo eles dizem que estão chateados, né? Para tudo é chateado. Tá com medo, tá irritado, tá nervoso, tá com raiva mesmo, às vezes, dos amigos, né? Eu tô chateado, eu tô chateado. Tudo é chateado. Não sabe identificar a diferença das emoções. Porque eles não aprenderam. E porque muitas vezes nós também não aprendemos, né? Nós adultos não aprendemos. É difícil ensinar algo que nós não aprendemos, mas é muito importante, porque a gente não quer que isso continue. E quando a gente está ensinando para o nosso filho, a gente está aprendendo. É um excelente momento para que nós aprendamos, né? Acolhendo as emoções do filho, a gente também acolhe as nossas, a gente também aprende sobre as nossas emoções, aprende uma melhor maneira de lidar com elas. E aí, nesses momentos, a gente também pode dizer para a criança: eu entendo que você estava muito chateado comigo e aí disse isso, né? E sentiu que me odiava. Mas isso é algo que magoa. Então, aí a gente começa até esse aprendizado da empatia, da criança se colocar no lugar do outro, que a gente tanto quer, né? Tanto se fala, é nesses momentos. Eu posso dizer para o meu filho: olha, eu entendo o que você estava sentindo, mas eu fico triste de ouvir isso de você. Então, da próxima vez, vamos tentar não falar essas coisas, né? E aí você vai dando opções para a criança. Quando a gente está muito irritado, o que a gente pode fazer? Pode conversar, pode daí. Tem várias maneiras, né, de lidar com isso, que você pode ir ensinando a criança. E também tem que ser maneiras que você acha apropriado. Porque não adianta, não existe uma maneira correta para todos. Que eu falei também no vídeo de segunda, né? Por isso que a gente fala mais em assertivo e não correto e errado. Só que é difícil da gente sair dessas palavras, né? Porque assertivo é o que é correto para mim. Pode não ser para outra pessoa. E às vezes pode ser para aquele momento. Naquele momento, o melhor que deu para fazer foi isso. Em outro momento, vou fazer diferente. Então, é assertivo porque naquele momento é de um jeito, no outro momento é de outro. Para cada família é de um jeito, para cada filho é de um jeito. Tem crianças que são mais irritadas, são mais nervosas, têm mais dificuldade para lidar com a frustração. Então, tem que ser algo mais trabalhado. Tem outras crianças que, o contrário, elas são muito mais submissas, assim, elas aceitam muito mais. E às vezes a gente tem que trabalhar daí nelas a autonomia, a independência, né? Trabalhar mais, porque nós também não queremos que sejam adultos que aceitem tudo, que aceitem que os outros façam coisas erradas. E isso é o assertivo, né? É esse lugar do meio, que não é certo também nunca dizer nada, nunca dizer que eu não tô bem, que eu não gostei. Porque às vezes é o que passa, né? A gente acaba ensinando que não pode. Não pode dizer que tu não gostou, que tu queria fazer diferente. Porque a gente não quer que a criança se oponha, porque a gente entende que naquele momento não pode, né? A gente já entende tudo isso. Mas aí a gente ensina só uma coisa, só uma parte. E aí isso se generaliza. E a criança acredita que em todos os momentos ela nunca pode dizer. Ela nunca pode falar que ela não gosta,
Então ela acaba aceitando tudo que os outros fazem e isso coloca a criança em risco. Isso é preocupante. Pode ser que um amiguinho faça ela fazer coisas que ela não faria. Então nós precisamos cuidar muito o que nós ensinamos. Porque tem esses opostos, né? Esses extremos que são ambos perigosos. Nem uma criança que dá show, nem uma criança totalmente apática, totalmente à mercê do desejo do outro, né? Todo mundo faz o que quiser com essa criança. Ou a outra, ninguém consegue estar com ela porque ela é demais, né? Ela tá sempre explodindo, ela tá sempre irritada. Então, nenhuma das duas coisas são boas e nós precisamos ver que nenhuma das duas crianças estão bem. E não vão ser adultos bem. Porque um adulto que deixa os outros fazerem tudo o que quer com ele não tá bem. Ele não tá bem com ele. E um adulto também que tá sempre irritado, sempre brigando, ele também não tá bem. E ele afasta as pessoas dele. E também não vai ser um adulto feliz. Que é o que eu falei esses dias no post do... mas aconteceu isso comigo e eu não traumatizei. Sim, mas talvez você esteja num desses opostos e você não esteja vivendo bem. E o que nós queremos para os nossos filhos, né? O que nós queremos de uma educação é que a gente crie adultos que estejam bem, que sejam felizes, que tenham vidas boas, né? É isso que eu ouço direto dos pais. Então nós precisamos pensar muito sobre como que eu chego lá, como que eu chego nisso que eu quero. E era isso que eu queria falar hoje com vocês. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Ou também se vê esse vídeo depois, né? Pode me deixar aqui embaixo nos comentários. Ou me mandar por direct também, qualquer dúvida. Ou também algum outro assunto que gostaria de ouvir. Eu aceito dicas. Elas são muito importantes, né? Elas norteiam um pouco para onde que as pessoas querem que eu vá. Que bom, Miriam, que bom que tu gostou. Fico bem feliz de poder ajudar de alguma maneira. E qualquer coisa é só me mandar depois, então. E agradeço a todos que ficaram aqui comigo. Tenham uma boa noite e até a próxima. Sim, Miriam, que bom, porque eu fico muito feliz que você gostou. Se quiser olhar desde o início, minhas lives não são muito grandes, são curtinhas. Vai ficar salva ali no feed, tá bem? Até a próxima!